Narrativas do Antropoceno, um espaço destinado à difusão e ao debate de questões como ecocrítica literária em tempos de crise ambiental e climática, povos originários, gênero e raça, pós-colonialismo, direito ambiental, cinema, teatro e música, teoria do discurso, ecologia e socioambientalismo. Narrativas do Antropoceno é produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para a revista PUB Diálogos Interdisciplinares. No nosso 14º episódio de Narrativas do Antropoceno, nós vamos entrevistar Deusa Maria de Souza Pinheiro Passos. A professora Deusa possui bacharelado e licenciatura em Língua e Literatura pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem também pela PUC São Paulo e doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas. Ela é docente no Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e tem experiência na área de Linguística Aplicada, com ênfase em semântica histórica da enunciação e análise do discurso. A nossa entrevista vai girar em torno da sua obra Linguagem, Política e Ecologia, uma análise do discurso dos partidos verdes. Antes da gente dar início à entrevista com a professora Deusa Passos, acho que seria interessante explicar como surgiu a ideia da elaboração do episódio de hoje. No episódio número 12, em que eu entrevistei as ambientalistas Adriana Belhão, Bárbara Panseri, Alessandra Galli e Célia Marcondes, o que me chamou a atenção particularmente em termos de estudos de linguística foram as respostas dadas por Alessandra Galli e Célia Marcondes à pergunta que eu fiz a elas sobre por que haviam escolhido o partido pelo qual concorreram às eleições de 2018. Eu vou reproduzir a seguir esse trecho da entrevista concedida por elas no episódio número 12. Alessandra, por que Rede Sustentabilidade? Por que Rede Sustentabilidade? Porque é multicultural, porque é democrática, a rede, né? É feminina também, é plural, tem a sustentabilidade no seu nome, como viga, mestra. Eu passo, então, agora a palavra a Célia Marcondes. Por que escolheu o Partido Verde, PV? Primeiro, porque o próprio nome já diz o que é o partido. Ele defende a causa ambiental, o verde, o meio ambiente como um todo. Então, não tem dúvidas que o partido centraliza a questão ambiental no seu bolso. Eu acho que esses depoimentos, tanto de Alessandra Galli, que concorreu pela Rede Sustentabilidade, como de Célia Marcondes, que concorreu pelo Partido Verde, mostra a importância dos nomes, o quanto um nome tem de carga semântica, de sugestões que podem levar uma pessoa a fazer uma opção por esta ou aquela corrente política. Por isso, me pareceu que seria de grande pertinência a gente conversar com uma especialista nessa questão, que é a professora Deusa Passos. Eu vou ler um trecho da contracapa do livro Linguagem, Política e Ecologia, uma análise do discurso de partidos verdes, para dar início à entrevista com a professora Deusa. Este estudo tem como principal objetivo lançar um olhar investigativo sobre o chamado discurso ecológico ou discurso verde, mais especificamente o discurso ecológico político partidário, fazendo uma análise semântica que permita, na medida do possível, conhecer seu funcionamento enunciativo. Eu fui aluno da professora Deusa Passos na minha segunda graduação em Letras pela USP e vou contar aqui também na nossa entrevista com mais dois professores integrantes do mesmo departamento, da professora Deusa Passos, que são a professora Elizabeth Harcourt Delataille e também o professor Daniel Ferraz. Então, nosso bate-papo com a professora Deusa Passos vai contar com essa participação especial de mais dois colegas seus, também professores do Departamento de Letras Modernas, na área de inglês, pela Universidade de São Paulo. Esse livro aqui, Linguagem, Política e Ecologia,
uma análise do discurso dos partidos verdes. Foi escrito com base na sua tese de doutorado, defendida na no Departamento de Linguística, da Unicamp. Uhum. Você quer que eu fale um pouquinho? Eu queria que você começasse falando um pouquinho do que trata a sua tese, qual foi a hipótese pesquisada. Na época, quando eu decidi fazer essa tese, né, no mestrado eu trabalhei com livros didáticos de inglês, já no tema, nas unidades dos livros didáticos que tinham temas relacionados ao meio ambiente. E ali eu já notava que havia, nos livros didáticos, sempre uma unidade, né, uma unit que era voltada sempre para temas ambientais, né, nos livros de inglês. Né? Não, isso não acontece muito, quer dizer, naquela época, não acontecia muito nos livros para ensino de português. E aí, ao ler aqueles textos, que eram textos curtos, que eles chamavam aqueles textos mais adaptados, de jornais, né, de grande circulação em língua inglesa, mas eles adaptavam para o livro didático. Então, ali já me chamava a atenção a questão tanto dos temas, como o modo como os livros didáticos faziam as questões relativas ao meio ambiente. Isso, estou falando, Guilherme, dos final dos anos 90. No final dos anos 90, o Greenpeace, né, essa ONG, mesmo, não só o Greenpeace, mas outras ONGs, começaram a se tornar muito populares. Assim. Eu me lembro que, quando eu dava aula na cultura inglesa, assim, jovens, alunos adolescentes, falavam muito, eu quero me associar ao Greenpeace. Né? Era uma coisa muito ligada à juventude, porque era algo né? Alguma coisa assim que estaria na moda. Tanto é que no livro eu falo que no Brasil, não a formação do Partido Verde, mas a popularidade do Partido Verde, ou uma certa adesão do senso comum ao Partido Verde, se dá muito na classe média, mais na classe média, né, porque via nessas ONGs algo assim interessante, que estaria na moda para participar. Então, era uma coisa muito assim. Se, por um lado, o Partido Verde brasileiro ele se formou a partir de ou políticos exilados, pessoas de esquerda que atuavam na política, né, tanto no Brasil quanto fora, por um lado, tinha uma motivação mais política mesmo, mas a adesão de eleitores ao Partido Verde, né, as pesquisas que foram feitas na época, o eleitorado era mais esse de classe média, universitário, né, ou então filhos de universitários que viam os pais se interessarem, né, e aí, por sua vez, também aderiam à questão da defesa da natureza. Então, isso me chamou a atenção e, como eu já tinha analisado esse tema nos livros didáticos, por ser um tema que era muito recorrente em livro didático em comparação com os livros brasileiros, aí eu resolvi investigar um aspecto mais na área de estudos da linguagem mesmo, que foi o meu interesse por não trabalhar a questão política em si, né, propriamente dita, ou da sociologia, mas ver como esse dizer sobre a ecologia, sobre a natureza, se dava nesses materiais. E que materiais eu estou falando? Eu resolvi trabalhar com Partido Verde, o Partido Verde em língua inglesa, a língua inglesa por conta da área que eu atuo, né? Eu poderia trabalhar com o Partido Alemão, ou francês, porque todos eles estavam ali, né, no final dos anos 90, muito em contato, né? Mas a ideia de trabalhar com o Partido Verde e o Green Party, na área da semântica histórica da enunciação, um aspecto da linguagem, né, um aspecto linguístico e de linguagem muito presente nesse aparato teórico, nessa abordagem linguística, é a questão do nome. Não é a questão do nome, né, por si só, assim, mas é esse gesto de nomear as coisas no mundo. Para ser bem breve, assim, a semântica histórica da enunciação, né, nessa vertente, né, a qual eu me filiei para fazer esse trabalho, ela fala que é importante analisar fatos de linguagem relacionados sempre à presença do homem na linguagem. Isso há várias teorias sobre isso, Benveniste, né, que a Beth Daniel devem saber muito bem, Benveniste, ou então nos atos de fala, John Austin, etc., né, ou mesmo na lógica formal, em Frege. Então, a questão do que se fala, do que a linguagem fala, é uma preocupação central para todo semanticista. Do que a linguagem fala? Ela fala sobre o quê? As palavras, elas são
uma etiqueta para as coisas no mundo, né? As palavras representam as coisas, iniciam diretamente, sem uma intermediação, são um rótulo para o mundo. Então, como eu gosto muito de semântica, né, e a semântica trabalha muito com a questão do referente, esse referente colocado assim em termos sociais, né, um trabalho do sujeito, né, daquele que fala sobre esse referente, me atraiu muito. Daí eu ter optado por trabalhar com os nomes dos partidos. Não para só definir o nome dos partidos, mas mostrar como esse gesto de nomear pode indicar para análise não só de partidos políticos, de material das ciências políticas, mas também qualquer dizer em que você pode trabalhar como as designações, né, como designar algo no mundo, pode lançar uma luz sobre o caráter que é aparentemente estável do dizer. É difícil para o eleitor médio que tenha interesse na defesa do meio ambiente distinguir em que partido votar. Se dentro do próprio leque de opções nós temos dois partidos que aparentemente são tão próximos, como o Partido Verde e a Rede Sustentabilidade. O médico sanitarista e político Eduardo Jorge, que é afiliado ao Partido Verde, fez essa observação em setembro de 2018, uma entrevista que concedeu à Globo News. O movimento ambientalista tem muita simpatia, mas tem pouca organicidade política. Então, dizia eu já em 2011, tanto para a direção do PV como para o grupo da Marina, como é que nós vamos nos dividir? Se nós temos que nos unir para crescer no movimento ambientalista no Brasil. Essa desunião é nociva para o movimento ambientalista e eu nunca me conformei. De 2011 até agora, quando realmente votei e consegui que os dois partidos se voltassem a se reunir quase na véspera do prazo, né? Eu nunca me conformei. O tempo todo eu batalhei para que fossem reunificados. No caso dos partidos políticos, o material que eu usei foram os manifestos dos partidos, né? Os manifestos dos partidos são textos que eu até chamo no livro de textos inaugurais, porque é um lugar onde se tenta construir uma imagem homogênea, onde ali você tem definidos e explicados, né, os princípios filosóficos e de conduta, tanto os princípios filosóficos do partido quanto as suas possíveis ações práticas, né? Os projetos, né? Os planos de ações práticas para mudar uma realidade. Então, como eu gostava do tema, né? Foi daí a minha escolha. Então, por um lado, esse tema que vinha permeando assim, a minha atividade de pesquisa, mesmo didático-pedagógica, né? Nas aulas, contato com os livros didáticos de língua inglesa, como também pelo interesse na área de semântica, que é trabalhar a questão da designação como um modo de desconstruir uma aparente estabilidade do dizer que é típica de manifesto de partido político. Então, o partido político, ele tende a tentar mostrar que há uma coesão, que há um consenso entre os seus membros, né, na redação de um documento, de um manifesto. Então, mesmo que eles briguem, né, durante as reuniões para montar o texto final, mas o objetivo é mostrar que há ali uma proposta, né, uma proposta sólida, que foi bem pensada, que tem uma base filosófica, uma base sólida para que dali advenham ações para enfrentar os problemas sociais, né, econômicos, etc. Uma afiliada ao Partido Verde justificou a escolha pelo partido pelo nome. O Partido Verde, o PV brasileiro, ele é todo inspirado pelos partidos europeus, partidos verdes, ecológicos europeus, né? Então, a partir, digamos, desse empréstimo da filosofia dos partidos verdes na Europa, é que se constitui o Partido Verde brasileiro. Como eu falei, que são os anistiados, né, os exilados, de, digamos assim, visão ideológica mais da dita, entre aspas, esquerda, que se reúnem para consolidar, né, esse movimento, né, um movimento mais político.
E aí também inspirados por Greenpeace, Friends of the Earth, essas ONGs também de grande repercussão mundial, né? Até hoje, inclusive. Então, o nome Partido Verde tem uma história, né? Então, é isso que na semântica, se você ficar só na questão do sintagma, né? O Partido Verde é muito vago, é muito simplista, né? Falar assim. Então, veja que na própria designação de Partido Verde há uma memória, um interdiscurso, uma memória do dizer de outro lugar enunciativo, que é diferente do Brasil, que é fora geograficamente, inclusive, distante do Brasil. Então, falar a própria cor verde, né? Não sei se você se lembra quando você lê o livro, né? O próprio verde é algo que era bem contestado, mesmo entre os que estavam formando os partidos lá nos anos 60. Porque alguns achavam que era vago demais, queria ser uma coisa muito longe da questão científica, que era por muitas vezes, partidos ecológicos, né, que eram chamados de ecológicos, que o primeiro nome do partido Green Party veio disso, do Partido Ecológico, porque eles queriam ter um pé, né, uma vertente ligada muito à questão científica. Para poder falar de aspectos da natureza, precisaria ter um discurso científico. E ao reduzir um partido para uma cor, isso poderia fazer que houvesse uma consequência assim, de falta de credibilidade para o próprio partido, que ele estaria falando para um eleitor que se afastaria da questão mais científica, né? A escolha dessa cor, um Partido Verde, acaba focalizando um aspecto específico, que é a proteção de florestas também, né? Traz à tona toda essa questão, quando a gente tem muito mais do que isso, tem a poluição atmosférica, não tem nada de verde, saneamento básico. Exatamente. Isso é interessante você falar isso, porque na origem, falar do Partido Verde, a cor verde, era porque estaria relacionado ao verde mesmo, né? A vegetação, exatamente. Então, era a vegetação que, na Inglaterra, no início, né, quando eles começaram a pensar em formar um partido, a ideia de que você ir para o verde era ir em busca de saúde. Então, se alguém estivesse doente, ia para o verde, ia para o campo. Então, tinha muito isso de fazer esse contraste entre o urbano e o campestre, né? Então, coisa da origem do romantismo. Wordsworth. Exatamente, isso, exatamente. Então, que era o campo era que iria restituir, né, a saúde, a pureza. Tanto que, Guilherme, no caso dos partidos verdes, implícita a ideia de pureza dos princípios. Então, para algumas vertentes isso quando na época, né, faz tempo, né, que eu li são vários discursos, o que eles chamam de green discourses, que são vários, eles tinham essa preocupação de falar por exemplo, da questão da sustentabilidade, porque a sustentabilidade envolveria também o progresso, né? Trazer junto tanto defesa do meio ambiente quanto as questões do progresso. Então, os puristas, chamados radicais, os radical ecologists, ou então deep ecologists, eles, né, se designavam assim, né? Acho que deve existir ainda, de poder manter esta pureza do green, de ser algo a se almejar sempre, mesmo que não se pudesse garantir que fosse chegar um dia a isso, voltar à perfeição, né? Não ter poluição, não ser explorada, né? E chegando ao nível do planeta, né? Porque eles falam de Earth, né? Salvar o planeta. E até esse livro faz tanto tempo, né, Guilherme, que eu fiquei pensando assim, vamos ver a questão da cúpula do clima, né, que o Biden atualmente, né, fez recentemente, né, aquele encontro com todos, né, encontro virtual e tal. E aí você nota que as mesmas designações desses processos ligados à ecologia, elas se mantêm, então, a salvar o planeta, né, salvar a Terra está doente, né, que é uma parte do livro que eu trabalho, essas metáforas. A metáfora de coisificação da natureza, por um lado, ou de humanização da natureza, por outro, né? Você fala no seu livro sobre 3 fases de relações, né, do homem com a natureza. Uma primeira, a mais distante, em que a natureza era uma ameaça. Depois da natureza como uma ideia de harmonia, uma natureza harmoniosa, algo meio Árcade até. E agora uma terceira
etapa a natureza agredida, né? Sim. O planeta morrendo. Isso que era uma questão de preservar o campo, né, primeiro, e aí depois essa conservação da natureza, né, muito fortemente, e depois a natureza, né, com os terremotos, todas essas questões naturais, né, assim, natureza agredindo também, castigando, entre aspas, usam muito essas metáforas religiosas, né, de cunho religioso, Sim. e por fim, né, essa, como você falou, né, essa questão de tentar resolver, né, esses problemas ambientais, mas ao mesmo tempo mantendo o progresso, né? O progresso, exato. A Beth dizia que participou de uma banca essa semana mesmo, uma doutoranda que falou sobre o discurso do desenvolvimento sustentável. E você também trata bastante disso daqui, a questão do desenvolvimento sustentável, que, na verdade, começou a ser sugerido em 72, né? Na Conferência da ONU, em Estocolmo, Sim. Por conta, principalmente, do papel desempenhado pelo Brasil. O Brasil teve um papel de grande destaque como porta-voz dos países em desenvolvimento, considerando que aquela conferência, que era a primeira no mundo, né, seria uma forma de obstaculizar o desenvolvimento, ou seja, os países que teriam preservado os ecossistemas ficariam impedidos de alcançar o estágio de desenvolvimento dos países ricos. E depois, em 86, você fala do relatório, né, de Gro Harlem Brundtland, que era a primeira-ministra da Noruega, né, que preparou e que serviu de base para a Rio 92. Nessa conferência teve uma da biosfera, né? Muito técnica. Então, a primeira conferência ecológica ela era muito técnica. Então, eu reuni cientistas, né? Mas essa que você falou de Estocolmo, de 72, foi totalmente diferente, porque foram as pautas voltadas a aspectos políticos e sociais, né? Aí abriu-se, né, a porta para se poder falar do aspecto da dimensão política e social também, porque até então parecia que a questão ecológica estava ligada a uma disciplina, ecologia, na universidade, por exemplo. O pessoal de biologia, zoologia, né, e por aí vai. Essa abertura para poder falar dos aspectos políticos e sociais foi o que criou, né, como você falou, desencadeou toda uma série de movimentos, né, de ampliação, né, de ONGs, porque aí o dizer ecológico chegou ao senso comum, entre aspas, né? Ele chega ao senso comum, ele sai do universo essencialmente científico, assim, com as teorias, né, assim, em relação às quais a pessoa comum não poderia nem teria acesso, nem poderia discutir no mesmo nível, não eram convidados a participar, enquanto, como você falou, né, a conferência a Eco 92 estava, né, na época, assim, eu peguei documentos e tudo, né, me lembro, muita gente que não era cientista, interessados em geral, participaram. Isso é importante também, né? Falar dessa dimensão de que o dizer ecológico, ele migra da vertente, essencialmente assim, né? Exclusivamente daquela época, né? No final dos anos 60, do século passado, né? Na área simplesmente técnica, né? Muito técnica, para o que eu chamo no texto de senso comum, que é fazer essa passagem saindo dos chamados guetos, porque se por um lado você tinha um grupo fechado, né, os pares cientistas discutindo o meio ambiente, por outro você tinha o que se chamava de os marginais que falavam da ecologia, mas não tinham direito a esse dizer, que eram os chamados, né, alternativos, os hippies, né, que estavam na natureza. Então, eles eram vistos como aqueles que estavam lá fumando maconha, né, acampando, que não tinha nenhum valor que pudesse oferecer algo de... Isso na década de 60, né? Exatamente. Época do Flower Power, né? Isso, mas isso... Rachel Carson. Leme, por que do ponto de vista linguístico, que é o meu foco, né, é interessante, é que esses dizeres lá sobre, digamos, uma comunidade alternativa, querendo defender a natureza, fora do ambiente científico, produziu uma memória de enunciados que, por muito tempo, isso acho que hoje isso já não existe, mas por muito tempo ficou produzindo ecos nos dizeres da mídia, ou nos dizeres dos próprios cientistas,
Veja o exemplo da Greta, que é uma menina, tem autoridade para falar, porque ela estudou, ela pesquisa, ela está inteirada, né, dessas questões ambientais, e é uma voz que, claro, não é unanimidade, mas que tem uma relevância mundial, as pessoas a ouvem, né, ela tem visibilidade, ela tem lugares em que ela pode ir lá e falar, né? Então, veja como, do ponto de vista discursivo, né, deslocamento de sentidos foram se dando ao longo do tempo, né, da história. Né? Entre os fundadores do Partido Verde, em 1986, estavam nomes como de Fernando Gabeira, Alfredo Sirquis, John Nashling, Herbert Daniel e também a atriz Lucélia Santos. Eu colhi uma passagem de uma entrevista que a Lucélia Santos concedeu ao programa Roda Viva da Fundação Padre Anchieta no ano de 1989 e que mostra bem o espírito da época a que a professora Deusa Passos se refere. Ser ecológico para mim é ser todo, uma coisa só, na maneira de ser, de viver, de respirar, de se alimentar, de fazer amor, de tudo. É ser em harmonia com o seu meio ambiente. Esse é o caminho, eu tenho certeza. E nenhum dos candidatos está pensando ou refletindo sobre isso. Nem o Lula, que é o meu candidato, o candidato que eu apoio. Porque essa reflexão é uma reflexão nova para o Brasil, na verdade, que foi muito levantada e praticamente imposta com a morte e o assassinato do Chico Mendes. Porque o Brasil estava pensando ecologicamente já há muito tempo. Há pensadores ecologistas no Brasil da maior importância para a humanidade. Eu posso citar o Lutzenberger, posso citar o Viola e assim por diante, pessoas brilhantes, só para citar dois. E isso não tinha espaço na mídia, isso era pouco divulgado, havia pouca atenção. De repente, e a Europa já com uma reflexão um pouco mais adiantada por razões óbvias, porque lá eles têm a bomba atômica, os alemães querendo se livrar, Chernobyl com mudanças no ecossistema, a fauna e a flora já atingidas pela irradiação, as verduras com agrotóxico, o pessoal de Chernobyl comprando verdura da Argentina e por aí vai, as águas sendo destruídas, o solo, as matas, as florestas, tudo isso já estava acontecendo, só que no Brasil era pouco absorvido. A morte do Chico Mendes, trágica morte, foi que abriu essa cortina de maia dessa ilusão dos brasileiros, quer dizer, abriu para a questão ambiental no planeta. Só que tem que abrir mais, porque a maia do povo brasileiro é tão grande que é capaz do povo brasileiro eleger o calor de mel. Tá entendendo? É provável, é quase que certo. Agora, tu imagina em que estágio as pessoas estão para cometerem um ato desses. Eu vou passar agora a palavra à professora Elizabeth para que formule alguma pergunta. Eu me referi à sua orientanda, né, a sua aluna de doutorado, que desenvolveu uma tese sobre desenvolvimento sustentável. Então, está com a palavra a professora Elizabeth. Você mencionou o desenvolvimento sustentável, primeiro porque não foi recentemente, não, já faz um tempo. Acho que na troca de mensagem rápida, eu dei talvez tenha dado a impressão de que é recente. E aquilo que eu cheguei a comentar, Guilherme, eu queria perguntar para a Deusa se na documentação, nos manifestos do Partido Verde brasileiro, quer dizer, o que há de aproximação e de distanciamento, né, entre o Green Party e o Partido Verde, e pelo ponto de vista, é próximo até do que você já falou, que você falou não pegar Partido Verde como sintagma. Eu falei para o Guilherme, né? Essa tese foi sobre a formulação discursiva, né, do desenvolvimento sustentável e o quanto de tensão, de história, de memória, ao falar desenvolvimento sustentável, não se está falando só de desenvolvimento, nem só de sustentabilidade. Está, na verdade, compondo com duas noções quase que antagônicas que produzem uma enorme tensão e formuladas assim, desenvolvimento sustentável, carregam uma grande carga, não só de tensões, mas de histórias, tal. Nesse sentido, semântico mesmo assim, você viu ecos, quer dizer, você já falou que sim, que o Partido Verde foi criado a partir dos europeus. E em relação ao Green Party, você vê muitas aproximações, vê alguns distanciamentos naquela época.
Só isso, desculpa interromper. Interessante, não, interessante essa. Depois você me fala qual foi essa tese, Beth, que eu gostaria de ver. É Júlia Lourenço, ela fez pela semiótica. Pela semiótica. Tá. Eu acho que ela está na França com Dominique Manguenot agora, mas não tenho certeza. Sim. Não tenho certeza. Interessante. Então, quando você está falando desenvolvimento sustentável, veja que como você está dizendo, né? Quando você junta desenvolvimento sustentável, né? Aí como um sintagma, assim, numa frase, né? Adjetiva, né? Que está um termo adjetivando, qualificando o outro, o efeito que se dá é o da transparência, é o do que é dito. Quando você fala desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento é sustentável, ele não pode ser outra coisa quando se fala isso. Então, quando você falou da questão da memória da história, dessa tensão, porque para haver desenvolvimento, qual é a noção de desenvolvimento que se está falando, que se está sustentando, né? Sustentável, que está sendo proposta. O que é o desenvolvimento? Se a gente está falando do capital, é investir no capital e nos seus efeitos, não tem como. Mas o fato de você designar dessa forma faz o que até o Eduardo Guimarães usa, você perguntou em termos semânticos, né, que ele fala, da questão do lugar de dizer. Qual é o lugar de dizer? Qual é a perspectiva do dizer quando se usa uma expressão desse tipo? Você coloca a expressão, toda a complexidade que é pensar no desenvolvimento sustentável, todas as contradições que vão de encontro ao que os partidos rezam, né, nos seus manifestos. Você vê que, quer dizer, há uma contradição, se você quer defender a natureza, mantê-la pura, etc., defender, não ter poluição, então, para não ter poluição, não pode ter carro, não pode ter... Né? Então, você vai fazendo toda uma rede de sentidos que ficam fora da história, quando você usa uma expressão assim. A história, ela é varrida, sim, fica um enunciado ahistórico, como se quem enuncia não aparecesse. Quem enuncia não aparece, e ao não aparecer, não se estabelecem as responsabilidades. Então, fica assim, fica um discurso, que é um discurso, não sei se a moça trabalhou com esse aspecto, mas é uma noção que é chamada até para o Akira Osakabe, né, que foi um professor da Unicamp, já falecido, e que ele, discutindo os discursos de Getúlio Vargas, ele falava que o discurso político, ele tem como característica as noções vagas, o investimento nas noções vagas. O que são noções vagas? São noções dificilmente refutáveis. Então, se você fala em desenvolvimento, vamos desenvolver a pesquisa. A criança se desenvolveu bastante estudando nessa escola. Então, tem toda uma carga, uma memória semântica positiva para a palavra desenvolvimento, assim como para sustentável. Então, nesse jogo de sentidos, o que fica a questão histórica e o que você trouxe, né, que é a questão do embate, das tensões, elas se desfazem na superfície, no intradiscurso, no que é dito. Então, para que a gente tente, de alguma maneira, fazer um furo nessa aparente estabilidade do dizer, é preciso um analista de discurso, um semanticista, né, um linguista, porque dificilmente as pessoas conseguem ver uma contradição aí. É mais fácil ver no todo, algo que é muito evidente, mas nesses pequenos, digamos, detalhes, que não são pequenos, você vê que as tensões ficam ahistóricas, né? Elas ficam fora da história, por isso que elas conseguem ter uma repetibilidade muito forte. Então, o desenvolvimento sustentável ele aparece enunciado por todos os partidos, verdes, ecológicos e outros. É interessante que, Beth, para fazer o manifesto do PV, eles se basearam nos manifestos do Partido Verde, né? do Green Party. Então, não sei se eu respondo o que você perguntou. Respondeu sim, muito interessante essa mudança de perspectiva enunciativa aí, isso, né, provoca efeitos, né? Daniel, quer fazer alguma pergunta, Daniel? Enfim, se eu tivesse uma pergunta,
seria mais, logo no comecinho, quando você fala daquela questão dos partidos, o como que os sentidos do conceito de partido foram se alterando, né? Inclusive, nem era uma coisa tão interessante, né? E hoje em dia é a base, teoricamente, né, a base da maioria dos sistemas democráticos, né? Sim, porque era uma, né, Daniel? Porque era até mal visto, né, falar em partido. Isso. Exatamente, eles evitavam, né, falar. E isso é muito interessante de uma perspectiva histórica, porque eu não conhecia, a gente imagina que a democracia já nasceu com os partidos, né? Pois é. É do conceito de partido político, como eu disse, e pensando naquela citação do Schmitt, né, que é justamente isso que a gente está conversando, como você vê a polarização partidária e, junto com ela, a ideológica que acontece no Brasil nesse momento, né? Há uma polarização ou uma extrema fragmentação? O seu livro me fez pensar, a gente naturalizou a questão dos partidos, da política partidária, e vivemos a dependência disso, né? E principalmente no Brasil de 2021, uma questão extremamente complexa. Sim, Daniel, é interessantíssima a sua pergunta, porque a tradição partidária, eu vou falar da Inglaterra que eu conheço um pouco mais, né? Lá, a questão do partido, se é o Labour Party, se é o Conservative Party, é uma coisa que eles mantêm isso. Aqui virou uma coisa meio difusa, assim, não existe mais o manifesto do partido, é algo que ficou silenciado. Ele só vive das designações. Então, esse aí é do Centrão, aquele é não sei o quê, aquele é o partido nanico. Eles vivem dessas designações. E o eleitor, ele vai muito aí, e não vai mais, não vai muito para o partido, vai mais para o político, que ele, né, com o qual ele se identifica. Ah, eu gosto daquele. Ah, ele mudou de partido. Ah, mas de partido que ele era, né? Nem sabe. São muitos partidos. E o que eu tenho notado ultimamente é que os partidos tiraram o partido do nome. Então, eles agora está implícito, ele falar, ele é da rede, ele é do novo. O próprio PMDB, né? Que é um partido tradicionalíssimo. Exatamente. Então, ele fala, eu sou da rede. Ah, ele é o da rede. Ele é o da rede. O partido é uma, digamos, é ainda um fiozinho que ainda resta para alguém poder atuar na política. Então, ele se filia a um partido, mas pode ser hoje, amanhã eu pulo, eu volto. Não existe esse lugar que seria... já está tudo pulverizado, né? Não existe mais esse lugar da estabilidade, né? Dos princípios. E se você olhar o manifesto desses partidos atualmente, você vê, você pode às vezes estar lendo, você lê um, você fala, esse é igual daquele, que é igual ao outro, que é igual ao outro, porque eles se baseiam muito nas noções que eu estava comentando com a Beth, essas noções vagas. Quer falar, defender a cidadania, somos em prol da educação. Então, são noções vagas, porque, né, estão totalmente descontextualizadas, e são irrefutáveis. Quem é que vai dizer que é contra investir na educação ou na saúde, né? Eu queria voltar à questão da sustentabilidade. Uma coisa que eu achei interessante, né, no começo que você falou sobre o seu contato, né, no seu mestrado, o que chamou atenção, que era a leitura de livros didáticos que começavam na Inglaterra, né, a tratar de questão ambiental. E nós temos uma lei, a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental é de 99, Lei 9795 de 99. Essa lei que determinou que houvesse uma transversalidade em todas as áreas de ensino. Então, os livros didáticos começaram a ter necessariamente, não só em biologia, né, geografia, mas também em história, em português, em tudo, até em matemática. Por exemplo... os temas transversais, Uhum. E você se referiu, o que chamou a atenção de você foi o fato de ter começado a se tornar moda. Sim. O Greenpeace. Daí eu já tinha contato, assim, pessoal do direito, né? No direito ambiental a gente estuda
Ele nasce em 81, este ano vai fazer 40 anos da edição da Política Nacional do Meio Ambiente. É uma coisa bem antiga que evoluiu, o direito ambiental começa a ser ensinado e na década de 80 já existiam algumas ONGs voltadas à questão ambiental, principalmente por conta da poluição em Cubatão. Então, a OICOS, que o Fábio Feldman participava, as ações que foram ajuizadas, mas isso vai começar a aparecer, e daí que uma das muitas coisas que eu achei bacanas no seu livro, né, que para mim foram reveladoras, eu percebi que eu estava numa bolha, que eu achava que era uma coisa muito mais popular do que era. E começa a aparecer justamente naquela época em que a gente começa a ver aquela turminha de jaleco do Greenpeace falando para as pessoas, e aí que começa a surgir. Eu tinha um sobrinho na época que tinha 12, 13 anos, e ele ia se filiar ao Greenpeace, queria fazer a inscrição. Então, né, você via que estava até na boca das crianças, dos adolescentes, né? Filiar ao Greenpeace. Mas para quê? Porque eles defendem as baleias. Havia uma imagem reducionista do que eles faziam. O Greenpeace não defende só as baleias, mas era o que a mídia mostrava. Então, talvez por interesse da mídia, porque era algo espetaculoso, uma baleia, né? Então, havia também uma redução, né, das atividades numa coisa, que eles defendem as baleias, né? No seu livro você aponta diversas vezes para essa questão de se utilizar, parece que de forma indistinta, meio ambiente, ambiental, ecológico, verde, enfim, de tudo assim, dentro do mesmo campo semântico e reduzir para uma coisa só. E culminar com essa ideia de desenvolvimento sustentável, que parece a coisa que mais brilha, porque é compatível com o capitalismo. E capitalismo não existe sem essa acumulação progressiva, né? Que é um tipo banco imobiliário, um jogo de war, né? Você vai acumulando e derrubando. Não é um pensamento cooperativo, né? É de competição constante. E essa vagueza, digamos, desses termos, porque como eles migram do campo científico, do especialista para o político, então a biosfera, ecologia, o meio ambiente vão virando sinônimos e eles perdem a sua especificidade. Então, você via até pessoas enunciando, não, a biosfera, o que é a biosfera? Então, ou são definições circulares, né, que não levam a nada, ou então total desconhecimento da origem do termo, ou de como ele é empregado, em que momento, né, com que especificidade. Então, aí tudo vira desenvolvimento sustentável. E também, por quê? Porque falar em desenvolvimento sustentável era algo que poderia ser atraente a outras esferas sociais, né? O partido precisa de eleitor, precisa de sócio. Isso eu estou falando, né, num universo muito restrito do político partidário, né? Mas, então, precisa de visibilidade, credibilidade, a doação de dinheiro, para arrecadar dinheiro para ajudar em algumas causas, etc. Né? Então, você não fala de desenvolvimento sustentável, você não vai atrair o capital, ou quem detém o capital. Até hoje, viu, Guilherme? Agora, eu já tinha meio que enterrado, assim, essa pesquisa, mas você falando sobre isso, e esse que a Beth comentou também, que não foi tão longe, não tem 20 anos, né, Beth? Então, é bem recente, né? Comparado a esses 20 anos. Então, ver como essa questão do desenvolvimento sustentável ficou, né? É uma espécie de cristalização, um resumo, como se fosse assim, condensando, é uma frase que condensa tudo o que é possível ser feito. Então, tudo que é possível ser feito no campo do meio ambiente teria que passar pelo desenvolvimento sustentável, ou fazer uma interface, ou levar em conta, sabe? Como se ficou algo, eu diria, fundador. Em análise do discurso, a gente fala em discurso fundador, que é um enunciado, um sintagma, uma frase que, naquele dizer, naquela formação discursiva, reaparece e é como se fosse uma base para tudo. Então, permeiam os dizeres. Então, os dizeres ficam dependentes, do ponto de vista discursivo, daquilo. Então, não tem como você silenciar mais. É um modo de dizer aí, de desenvolvimento sustentável, que você não silencia mais na discussão ambiental. E aí, só que isso deve ter se transformado ao longo dos anos, né? O que para um é desenvolvimento sustentável pode não ser o que é para outro, como alguém interpreta isso.
E no senso comum, que é o que interessa, né, que é o que abarca a sociedade, né, que são nós, né, pobres mortais, né, que temos interesse por isso, a gente toma como pressuposto, como algo já dado, né, porque o modo como esse modo de designar desenvolvimento já foi tão povoado de tantos outros dizeres e circulou em tantas outras instâncias e cenas enunciativas que a gente não já perdeu o sentido. O sentido é o que se quer dar. Hoje em dia, essa expressão sustentabilidade fugiu totalmente da questão ecológica. Então, você vê sustentabilidade empresarial. Essa ideia de sustentabilidade que na origem estava voltada àquele fluxograma, né? Produção e consumo, uma ponta Sim. alcançando a outra, como se houvesse uma reciclagem eterna, né? Um moto perpétuo. Isso foi para todas as outras áreas. Quando você fala de trabalho sustentável, de empresa sustentável, não tem mais relação. A coisa fugiu muito. A palavrinha se transformou num fetiche quase, né? Sim, interessante você falar isso, é num fetiche. Você preenche conforme o seu interesse. Né? No caso, empresas, né? O ensino é dado de maneira sustentável. Aí você falou, né? Isso é um efeito discursivo, porque os sentidos você não consegue mantê-los numa caixinha, mas são questões econômicas, políticas, são certas determinadas circunstâncias históricas que permitem que isso se desloque para outro campo semântico. Né? É o que o Eduardo Guimarães chama dos espaços enunciativos, né? Onde aquelas expressões, por onde elas passaram e quanto tempo e quem disse, a partir do quê, com que interesse, com que consequências, etc., né? Então, um espaço enunciativo que em outras circunstâncias nem se encontrariam, nem cruzariam. Então, você tem a desenvolvimento sustentável, então pode colocar até um selo, né? Essa empresa é sustentável, a gente vê isso. Virou um selo, né, de credibilidade. Às vezes as ações da empresa podem até se voltar para isso, mas o capital é a prioridade, né? Eles podem fazer doações, podem ter ações. Na página 109 do seu livro, tem uma passagem que você diz: é interessante notar que, por serem apresentados como objetos no fio do discurso, não há como identificar os sujeitos agentes dessas práticas. As ocorrências de nominalização observadas nas formulações representam o resultado de uma transformação linguística que impede a identificação dos sujeitos que atuam no processo de constituição da crise ambiental. Isso daqui você encontrou nos manifestos e no programa dos Partidos Verdes, no Brasil e no Green Party. Sim. Porque, Guilherme, isso vem desculpa te interromper, isso vem do discurso científico. O discurso científico, ele precisa, por tradição, né? Isso eu estou falando de tipologia discursiva, né? Pode haver outra entrada para esse tipo de dizer, mas o discurso científico, ele precisa, o modo de dizer tem que ser a busca da objetividade. Então, quando você elimina o agente, você torna o fenômeno científico o foco. Então, é sempre assim, o ratinho nadou, né, meia hora no tanque e viu-se que o músculo da perna se comportou. Então, há uma tendência a nominalizar os acontecimentos. Então, você nominaliza tudo, e aí a destruição da natureza, por exemplo, ou a crise ecológica precisa ser combatida. Ao falar a crise ecológica precisa ser combatida, você tem a crise ecológica, mas provocada por quem? Quem provocou a crise? Por que chegou a esse ponto? Então, tudo isso, essas camadas de perguntas, né, sobre o sentido, elas ficam nesse efeito de estabilidade do dizer, de univocidade do dizer. Não há outro modo de dizer para aquilo. Isso por um lado. Por outro, você tem uma outra característica do discurso científico, que é afirmar. A ciência não pode dizer, olha, parece que a Terra é redonda, né? A gente não tem muita certeza, mas a gente acha. Não, a ciência, ela afirma, porque quando vem para o texto, né, ele já vem ali
testado ou lido, criticado pelos pares. Isso mais do que nunca a gente percebe hoje nesse ambiente, no nosso contexto de pandemia, né, em que as pessoas falam, não, já está na The Lancet, já foi publicado, ou então está na fase de avaliação dos pares. Então, a questão do discurso científico, você pode notar, mesmo os ingleses que gostam muito de falar we, você vai notar que tem muita nominalização e muita voz passiva. Na ciência, a gente, como uma tradição, né, a gente já está acostumado com uma tradição, porque as pessoas estão mais interessadas nos resultados da ciência. Mas quando você vê uma questão no partido político, o partido político enunciando, o partido político seria, em tese, representante das necessidades, das vontades, dos anseios de um grupo de pessoas, né, numa sociedade, indistintamente, então ele poderia assumir mais. Mas como o Partido Verde tem essa característica de eco da ciência, ele precisa ser também científico, então a minha hipótese é essa, né? Eles recorrem muito à questão das nominalizações nessas formulações linguísticas, né? Porque aí, como um manifesto tem que ser, como seria uma carta, né, de intenções, eles não têm também espaço, não sei nem se querem, mas espaço para desenvolver esse aspecto, né? Quem fez o quê? Porque também não se sabe muito bem quem fez o quê, né, e quando. Mas veja qual é o efeito que isso provoca, né? Isso que você chamou a atenção. A agência, né, a agência dessas questões, né, de agressão à natureza e tal, ela fica sob um efeito mais interessante, que é atrair eleitores. Então, quando você usa, não polui, entre aspas, o seu texto manifesto com acusações, por exemplo, quem fez tal, então a Europa destruiu todas as suas florestas, agora querem, né? Então, o que se faz? Se faz como se fosse uma equação, assim, né? A gente usa a nominalização para manter um viés, né, interdiscursivo com o discurso científico, que, por sua vez, vai nos dar mais credibilidade, que, por sua vez, nos torna aqueles que conseguem abarcar noções universais, que podem ter o apelo a qualquer tipo de eleitor. Veja que são vários efeitos que decorrem do gesto de evitar agenciar, né? Não sei se eu respondo. Sim, respondeu, Deusa. Eu só fiquei na dúvida sobre o que levaria você a entender que se buscou um discurso científico e não que foi exatamente uma deliberada forma de se conseguir esse futuro nicho do próprio capitalismo, para que o partido exista, a partir do momento em que ele adota também o conceito de desenvolvimento sustentável. Sim, foi o que acho que eu disse em outro momento, né, dessa nossa conversa, que a questão do capital está, porque é o interesse do partido ter sócio, ter ajuda financeira, né? Eles recebem ajudas, né? Ajuda de empresa, né? É um toma lá da cá mesmo, né? Sim. Contrapartida. Dificilmente tem essa, como eu te falei, os deep ecologists que querem aquela coisa pura, né? Nós vamos salvar a natureza sem interferência. O Partido Verde, ele está dentro de todo um contexto político maior, com outros partidos. Então, ele vai precisar competir com outros, né? Vai fazer as campanhas, né? Querem receber os cargos, né? Então, isso é uma coisa que acho que é da natureza de partido político, né? Até a gente, né, o senso comum fala, né? Quem conhece político sabe, vai confiar em político, né? Não tem um dizer assim popular. Se eles fazem isso deliberadamente para ocultar o agenciamento, para atrair, sim, não sei se é deliberadamente, entendeu, Guilherme? Porque a questão discursiva, o sujeito, ele está constituído por uma memória do dizer que ele não sabe, é uma memória que é esquecida. Ele não sabe, na verdade, por que ele acha, por que ele é da esquerda, por que ele é de direita, ele não sabe muito bem, às vezes nem sabe o que é esquerda, o que é direita. Então, nesse sentido, o sujeito ele não é dono totalmente do dizer. Claro, tem lá os marqueteiros, falam, é melhor a gente falar assim, não falar assim, porque pode ofender tal segmento da sociedade. Esse pode atrair mais tal segmento da sociedade. Isso tem os cientistas políticos, né, que eles leem o texto e tentam adequar, só que às vezes os sentidos que chegam a quem lê, né, nem sempre são os pretendidos, né? Não sei se é um julgamento de valor dizer que o agente não aparece, se é algo ruim, ou se é bom, ou se não é. O que eu percebo é que é um traço. Agora, se é um traço deliberado, não sei te dizer.
Eu acho que, didaticamente, assim, para efeitos políticos, um partido que defende essa causa ecológica, não apontar, usar voz passiva e expressões vagas que podem ser preenchidas com qualquer conteúdo, não é algo que mobilize para uma efetiva conscientização, né, do problema que está ocorrendo. Concordo. Uhum. E aí eu vejo uma diferença entre partidos mais radicais no sentido de irem até a raiz do problema e apontarem Sim. a causa, né, da destruição do planeta e do esgotamento das condições que propiciam a vida no planeta, e outros que continuam usando apenas um discurso. Não sei se você chegou a acompanhar, mas os patriotas, né, esse partido de extrema-direita que tem, ele se chamava originalmente Partido Ecológico Nacional. E eu até fui ver por que chamava, por que tem esse nome, Partido Ecológico Nacional. Ah, você foi ver? O que é? Eles tentaram, no começo, atrair a Marina para ver se ela sairia candidata deles. Então ficou esse nome absurdo. Faz sentido. Que é um grupo, enfim... E hoje a gente tem, eu vejo assim, o PSOL, quando trata de questões ambientais, ecológicas, ele aponta, ele diz quais são os agentes que estão causando a degradação. As indústrias, a extração de madeira de forma não sustentável, a agropecuária, quer dizer, aponta claramente, coisa que não faz bem, principalmente considerando que é um partido que se diz que não é nem direita nem esquerda, que você fala também, né, disso no livro. Então, é isso que você está dizendo. Hoje é mais possível falar isso. Imagine lá atrás, né, nos anos 80, que eles eram o primeiro manifesto, né, de um partido verde. Né? Então, acho que essa questão mais vaga, imagina, o Gabeira teria condições, né, de dizer muita coisa, né? Quem fez né? Mas optou por ser algo assim mais princípios filosóficos, bem o estilo, né, deles, né? Posso fazer uma pergunta a título de provocação? Sim. Tudo bem? É uma nota de rodapé, eu falei, na página 107. Não constitui preocupação desse estudo discutir se há ou não mudanças no meio ambiente, ou se a natureza está sendo realmente ameaçada de destruição. Você hoje, em 2021, você tem alguma dúvida de que está havendo... Nenhuma dúvida. Está aumentando a temperatura do planeta, né? Só isso aí você já sabe. O derretimento das geleiras, né? Isso aqui acho que é uma precaução de pesquisador, né, Guilherme? Porque é um risco quem trabalha com discurso, né? A Beth, o Daniel, não sei se eles concordam comigo. Quando a gente escolhe um tema, porque a gente gosta daquele tema, em geral, um tema nos mobiliza. Não é assim algo que você pega da prateleira, o seu orientador fala, eu estou pesquisando isso, pesquisa essa parte do meu trabalho, né? Então, é algo que você tem liberdade para escolher. Então, claro que quando você faz uma tese, você não põe tudo que você tem na cesta na sua tese. Você faz os recortes, né? E quando publica também você vai e tira. Mas isso é como se fosse uma precaução para não... Na época, né, não me considerar assim uma militante, porque eu nunca fui militante do Partido Verde, não criei o Greenpeace, né? Porque às vezes eu até observo, quando orientando, né, escolhe um tema, às vezes quando o tema mobiliza demais orientando, é algo muito pessoal, às vezes ele quer, como às vezes se fala, né, às vezes, fazer um acerto de contas. Né? Então, seria uma militância que eu queria evitar. Né? Talvez eu nem precisasse dizer isso. Né? Por que eu falo isso, Guilherme? Porque uma parte que eu não coloco aqui no livro era falar dos pós-ecologistas. Existe uma post-ecology, existe um ramo do discurso ecológico que refuta essa ideia da camada de ozônio. Eles falam que não, que a ameaça da natureza já aconteceu, né? Que agora a gente está lidando com os efeitos disso. Então, acho que era meio um recado assim, para alguém, se fosse dessa área da pós-ecologia, para não me... Os negacionistas, né? Se eu partisse da ideia de que há destruição, então já está enviesada toda a discussão. Então, é uma ressalva que até uma ressalva é uma negação que, na verdade, é uma afirmação, né? Eu fico feliz, viu, de saber que ter vocês ouvindo, porque eu sempre achei que uma pesquisa nessa área não fosse interessar, assim. Quando o Guilherme falou, eu falei, o quê? Ele quer falar desse livro? Eu acho interessante o Guilherme da área do direito, né, ambiental, se interessar, né, e ir, isso me satisfaz bastante, porque na época eu só tive a discussão com a banca, né, com os colegas, depois eu apresentei alguns trabalhos e tal.
Então, fiquei feliz de poder retomar, né? Prazer enorme, viu, Guilherme? Tá, o prazer é meu, Deus. Muito ver, obrigado. Você tá tudo... Eu que te agradeço, viu? Tchau, gente. Boa noite. Tchau, então, Tchau, boa noite. Daniel é quase meia-noite lá, né, Daniel? Já tá. Nossa, é mesmo. Tchau, Daniel. Tchau. Tchau, Guilherme. Obrigada, tchau, viu? Deus. Tchau, eu que agradeço. Tchau. Um abraço, tchau. Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para a revista PUB. Conheça o blog da revista PUB acessando www.revista-pub.org.